Pai, amados irmãos, que Deus possa estar abençoando cada um dos irmãos que estão neste momento nos acompanhando nesse vídeo. Mas eu quero aqui rapidamente, amados irmãos, deixar uma rápida reflexão da palavra do Senhor Jesus no livro de Números, irmãos, no capítulo 13, no versículo 28 ao versículo 33. Números, capítulo 13, versículos 28 ao 33, narra uma história bem interessante de quando o povo de Israel foram conquistar a terra prometida, e Josué e Caleb então envia para aquela terra os espias, e eles voltaram de lá com um relatório não muito positivo. Difamaram a terra, falaram os mal daquela terra, e eles então trouxeram esse relatório negativo da terra prometida. E dentro dessa história, eu quero destacar aqui com os irmãos 3 deficiências de Caleb. Que na verdade eu poderia dizer que nem são deficiências, mas são qualidades. Mas eu dei aqui um título, nessa reflexão sobre as 3 deficiências de Caleb, só para você refletir bem, analisar bem o que eu quero passar para você nessa oportunidade. A primeira deficiência de Caleb que eu encontro tirado dessa história do capítulo 13 de Números é que Caleb, meus irmãos, ele foi cego para não ver os desafios e prontos para solucioná-los. Quando os 10 espias voltaram da terra prometida, eles disseram: não dá para conquistar aquela terra. Os homens de lá são fortes. Lá tem gigantes, filhos de Anak. São pessoas que não dá para nós vencer. Eles viram muitos desafios e se qualificaram em pessoas sem condições, sem estruturas para poder conquistar aquela terra. Mas Caleb, justamente ele, foi cego para não ver esse desafio. Ele foi cego para não enxergar o tamanho daquele gigante, a força e a bravura daqueles homens que moravam naquela terra. Então, eu destaco aqui em primeiro lugar que Caleb foi cego para não ver, para não enxergar aqueles desafios que de fato os 10 espias enxergaram, mas foi pronto para solucioná-los e vencê-los pelos poderes de Deus e a coragem vinda do Espírito Santo para a sua vida. Mas número 2, eu vejo aqui uma segunda deficiência de Caleb, como eu já disse para vocês, poderíamos também ser chamados de qualidade. É que Caleb, amados irmãos, ele foi surdo para não ouvir as vozes negativas dos 10 espias sobre aquela terra. O que foi que eles falaram? Não dá para conquistar. Os homens são fortes. Os gigantes são poderosos. Nós não temos capacidade. Nós não temos condições. Nós não temos força para vencer aquele povo, para conquistar aquela terra. Quando Caleb ouve estas palavras, quando Caleb ouve os seus irmãos, os 10 espias, pronunciarem essas palavras, Caleb foi simplesmente surdo para não ouvir essas vozes negativas. E é isso que eu e você, amados, precisamos de fazer. Quantas vozes negativas, quantos pensamentos contrários, quantas ideias que vêm na contramão dos nossos sonhos, das nossas aspirações, dos nossos desejos. Eu quero dizer para você que me ouve, que está me acompanhando neste vídeo, seja surdo para não ouvir esse tipo de comportamento, esse tipo de comentário, porque estas vozes negativas, infelizmente, contagiam. E se nós não tivermos coragem, não tivermos opiniões fortes, contundentes, de veemência, para podermos lutarmos
contra essas vozes negativas, elas podem acabar entrando no nosso coração e na nossa mente. Portanto, receba essa palavra. Seja surdo para não ouvir as vozes contrárias, as vozes negativas. Porque, infelizmente, irmão, existem pessoas que você não pode compartilhar nada com eles. Você não pode abrir o seu coração para ele. Por quê? Ele só vem com coisa contrária. Ele só vem com notícia ruim. Ele só vem para o nosso lado com vozes e ideias pessimistas, contrárias aos nossos sonhos, aos nossos desejos. Portanto, tire e aprenda esta lição com Caleb. Seja surdo para não ouvir as vozes contrárias, opiniões negativas contra os seus sonhos, os seus desejos e as suas aspirações. Mas eu tenho aqui em terceiro lugar uma terceira deficiência de Caleb. Caleb foi mudo para não endossar, para não concordar com palavras e incredulidade e murmurações para o medo daqueles 10 espias. Olha só, o que eles falaram com Caleb? Aquela terra tem gigantes. Nós éramos gafanhotos aos olhos deles e gafanhotos também aos nossos olhos. Porque nós não temos capacidade, nós não temos condições de vencê-los. Mas Caleb não endossou essa fala, não concordou com eles, não concordou com a murmuração daqueles 10 espias, mas foi contrário. Eia, subamos, possuamos aquela terra, porque é promessa de Deus, aquela terra é nossa. Nós vamos entrar lá, vamos expulsar aquela gente, vamos expulsar os gigantes, vamos expulsar aquele povo, porque aquela terra é nossa. Foi Deus quem nos deu, foi Deus quem nos prometeu. Queridos irmãos, aprenda com Caleb. Tenha essa ideia, esse pensamento de Caleb na sua mente e no seu coração. Queridos irmãos, essas 3 colocações que eu trouxe aqui. Em primeiro lugar, Caleb foi cego para não ver os desafios, mas pronto para desafiá-los e vencê-los. Caleb foi surdo para não ouvir as vozes negativas. Caleb também foi mudo para não concordar com a murmuração, para não concordar com as palavras e a incredulidade dos teus irmãos. E eu quero fechar essa reflexão aqui contando para você uma experiência, ou melhor dizendo, uma ilustração que eu aprendi ela e ela encaixa muito bem com essa nossa reflexão. Eram 2 amigos, um disse para o outro: preparei a minha espingarda e vou para o meio da mata caçar. O seu amigo disse assim: mas se aparecer uma onça, como é que você vai fazer? E ele respondeu: olha, eu estou armado. Eu estou com uma espingarda. Eu pego a minha espingarda e disparo 1, 2, 3 tiros na onça e me livro dela. E ele disse assim: mas se a espingarda falhar? Aí ele disse: eu corro muito. Rapaz, você esqueceu que as onças correm muito, são muito rápidas. Você não vai conseguir fugir de uma onça. Ele disse assim: olha, eu subo em árvores com muita facilidade. Eu subo de uma árvore correndo. Quero ver se a onça vai me pegar. Ele disse o seguinte: rapaz, você se esqueceu que os animais, as onças, correm velozmente e sobem em árvores muito rápido. Você não vai conseguir subir numa árvore mais rápido que uma onça. E aquele amigo disse para ele assim: meu amigo, espera aí. Você é meu amigo ou você é amigo da onça? Você defende a onça o tempo todo. Você protege a onça o tempo todo. Você não parece que é meu amigo. Você é meu amigo ou é amigo da onça? Queridos irmãos, essa simples ilustração nos ensina muito
que existem pessoas que não querem que você conquiste, não querem que você realize, não querem que você avance, não querem que você vá à frente e conquiste aquilo que Deus tem para a sua vida. Caleb não deu ouvido aos 10 espias. Ele foi surdo para ouvir as vozes negativas. Ele foi cego para não enxergar só os desafios. Ele também foi mudo para não concordar com as palavras negativas e com as murmurações dos seus irmãos. Que Deus te abençoe ricamente. E espero que essas minhas palavras possam servir, que possam ser úteis para o seu elevo espiritual e que você conquiste o melhor dessa terra que Deus tem para você. Que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Um forte e carinhoso abraço do pastor Roberto Carlos de Souza. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.